Beleza. Boa noite novamente. Boa noite a todos. Bem-vindas e bem-vindos. Como está sendo essa chegada à universidade para quem é calor? Vários aqui não são, mas como é que vocês vieram semana passada, semana de acolhimento? Sim. Beleza, chegada na universidade é sempre, eu acho que é um momento, parece que a gente está num lugar completamente novo, né? Completamente diferente da escola, quer dizer, para quem veio da escola, a escola há pouco tempo, mesmo para quem veio da escola há mais tempo, é um ambiente bastante diferente, né? E pensando nisso, eu quero dizer, bom, esqueci de falar, meu nome é Vitor, você está escrito ali, eu vou ser professor de vocês dessa disciplina de cálculo de uma variável 1. Eu sou também vice-coordenador do curso de licenciatura em matemática. Então, tanto como professor da disciplina, como também como vice-coordenador, eu quero dizer que a gente vai fazer o possível para acolhermos nesse novo ambiente da melhor forma, que essa transição da educação básica para a educação superior se dê da forma mais suave possível. Então, uma parte importante disso é que, eu vou falar bastante sobre isso daqui a pouco, é que dentro dessa nossa disciplina aqui, vocês o tempo todo coloquem, expressem todas as dúvidas que vocês tiverem e todos os incômodos que vocês tiverem também, no sentido de estar indo muito rápido, está indo muito devagar, não estou entendendo nada. Então isso é bem importante e às vezes eu estou falando isso porque às vezes quando a gente chega nesse novo ambiente que é a universidade, a gente fica um pouco tímido. Será que eu posso falar? Não posso? Então isso é uma coisa que eu quero que vocês fiquem bastante à vontade. Bom, então hoje a gente vai começar conversando um pouco. A gente vai começar conversando um pouco. A gente já vai começar a ver matéria hoje, propriamente dito, fazer algum exercício e tal. Mas a gente vai começar conversando um pouco sobre o conteúdo da disciplina, né? Mais ou menos o que vocês vão ver aqui, e também sobre como será a dinâmica da disciplina, tá? Como será a avaliação, que a gente não fechou totalmente, mas a gente vai conversar sobre tudo isso, beleza? Bem, então, começando a falar um pouco sobre o que é essa disciplina, vocês já ouviram falar em cálculo? Já devem ter ouvido falar alguma coisa dessa disciplina de cálculo nas carreiras de exatas. Então vamos lá. Quem já ouviu falar dessa disciplina cálculo, ouviu falar o quê? Quem gostaria de falar alguma coisa? Quem não é veterano, tá? Quem é veterano pode falar também. Boa noite. Mas quem é calor? Quem já ouviu falar e tem alguma ideia do que qual é o conteúdo dessa disciplina? Ou nenhuma ideia? Isso, integral e derivado, né? Esses, na verdade, são assim, os principais conceitos dessa disciplina de cálculo, né? Assim, só que nessa disciplina aqui, o nosso currículo é organizado normalmente, nos mais sistemas de cálculo 1, a gente vê limite, derivado e integral, né? Limite é uma ideia que meio que fundamenta tudo. Normalmente a gente vê limite, derivado e integral, né?
No nosso currículo aqui, da licenciatura noturna, a gente dividiu esse cálculo 1 convencional em 2. Então, aqui a gente vai ter limite derivada, que é o cálculo de uma variável 1, e no cálculo de uma variável 2, semestre que vem, seja uma integral. Né? A gente acha que assim é muito melhor para a gente poder ver as coisas com mais calma. Né? Qual é o seu nome? Davi? Você falou. Quem mais já ouviu falar alguma coisa dessa disciplina? Qualquer coisa. Que é difícil, todo mundo reprova, não sei. Quem falou muito? Qual é o seu nome? Manuela. Também acabou. Sim. E o que você vai falar isso? Cara, então, me colocaram no grupo dos calores, né? E foi a matéria mais falada, né? Já a matéria que mais reprova, a matéria mais difícil, fora colegas que também fazem faculdade nessa área e que falaram também que é bem difícil. Mais alguém? Então, na verdade, eu não vou dizer que é fácil, tá? Peraí. Tá, isso aí é uma questão também. Essa sala aqui não cabe tudo, tá? Mas eu já pedi para mudar e provavelmente na semana que vem a gente vai estar em outra sala. Mas enfim, hoje a gente vai ter que se apertar aqui mesmo nessa sala, beleza? Enfim, mas isso que a Manuela está falando, né, esse, vamos dizer assim, esse mito associado a essa dificuldade do cálculo, eu acho que é importante, eu acho que é um pouco um mito mesmo, mas eu acho que ele é associado a vários fatores. Um dos fatores é que, vamos dizer assim, o tipo de matemática, a área de matemática que vocês vão ver aqui, é uma área que não é presente na educação básica no Brasil. Né? Diferente, por exemplo, de álgebra, geometria. Rapidinho, gente. Vocês não mandam. Eu vou falar que aqui é não vem de classe. É uma sala funcionante. Você não vai saber. Gente, não sei o que fazer hoje. Porque as salas aqui estão fechadas. Acho que eu vou ter que. Eu falo que está mega lotado. Tem outra sala aqui, inclusive. Estava com o móvel, sabe? Só cuidado com essa câmera aí que ela está no equilíbrio instável, tá? Eu vou falar sobre isso já também, e dentro das coisas que a gente tem que conversar. Por enquanto, pessoal, infelizmente, uma parte vai ter que ficar em pé. Podem sentar aqui, mas a gente vai resolver isso, tá? E que essa turma realmente está muito lotada, beleza? Mas, enfim.
uma das coisas que a gente vai aproveitando ali é que a gente está, como vocês devem ter percebido, eu estou filmando a aula, tá? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar da dinâmica da disciplina. Mas a gente está... O objetivo de filmar a aula não é deixar vocês pouco à vontade, porque essa filmagem a gente vai combinar que vai ficar só interna entre a gente. É para vocês terem a oportunidade de rever a aula depois. Então, basicamente por isso. Também, gente, às vezes tem que faltar ou chega atrasado, né? Tem muita gente que trabalha, que demora para chegar aqui. Então, eu tenho adotado essa prática de filmar as aulas. Mas se vocês não quiserem que o filme, também não tem problema, tá? Tá, deixa eu só ficar aqui. Tá desenquadrado, peraí. Então, mas eu estou falando isso, aí só porque tem que ter cuidado, porque esse tripé está quebrado, enfim, é uma gambiarra. Eu estou falando isso também, que é para vocês não ficarem pouco à vontade de falar alguma coisa, porque a gente vai combinar que essa gravação não vai ser divulgada, tá? Não vai ser publicizada, vai ficar só entre a gente, beleza? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas então eu vou voltar falando com a Manuela, é isso? Isso. O cálculo é uma disciplina que tem um pouco essa fama, né, de ser uma disciplina difícil, que reprova muito, né, assim, mais alguém já ouviu falar desse terror que é colocar? Quer falar? Não, você não usa aquela tomadinha provar que eu ia sair daqui. Aí eu tô pensando aqui pela quantidade de gente, realmente o pessoal gosta disso. Não sei, fala aí. É ótimo professor. Ótimo professor. Já reprovado. Muito. Qual é o seu nome? Henrique. Ah, só para eu ir bastante. Enfim, mas como eu estava dizendo antes, é por muitos fatores isso. Eu acho que como eu estava dizendo, uma característica dessa disciplina é que o cálculo está dentro de uma sub-área da matemática, que na verdade a gente chama de análise, que é ausente da educação básica no Brasil. Outros países têm. Mas no Brasil, essa área praticamente não existe. É diferente, por exemplo, de geometria, álgebra, que são disciplinas que vocês vão ver aqui, né? Vocês vão ver que essas disciplinas de geometria, de álgebra, de combinatória, obviamente elas vão muito além daquilo que seja na educação básica, mas pelo menos é um assunto que não é totalmente novidade. Então, uma dificuldade do cálculo é que é um assunto que não existe na educação básica, beleza? Então, isso é uma dificuldade, que é o conceito de limite, né? Que é a ideia que fundamenta tudo que a gente vai discutir aqui no cálculo, beleza? Então, isso é um motivo da dificuldade. Outro motivo que eu acho dessa fama que o cálculo tem é porque eu acho, aí é uma coisa que não vai acontecer aqui, é que eu acho que ele é ensinado de uma forma muito massacrante mesmo. Assim. Então é ensinado de uma maneira com muita coisa para decorar, muito problema, com muitos assim, problemas que tem um macete para resolver. Então, esse tipo de abordagem do cálculo também é responsável por essa fama. Mas isso eu posso garantir que não vai acontecer aqui, porque eu não sou esse professor. Graças a Deus. Vocês sabem disso. Especialmente por estar no curso de licenciatura, que é uma coisa que eu quero falar também daqui a pouco, beleza? Mas, para continuar falando um pouco sobre o cálculo, né, assim, provavelmente na segunda parte da aula, a gente já vai começar a fazer alguns exercícios. Mas só para começar a falar um pouco, tem duas ideias que vocês viram na educação básica e que são muito importantes para o cálculo, tá? Uma delas é a ideia de função, né? Função, o conceito de função é uma coisa que todo mundo, quer dizer, em geral se estuda no final do ensino fundamental e no ensino médio. Então, mal ou bem,
vocês já devem ter alguma familiaridade com o conceito de função. É ou não é? Sim. E como foi a experiência de vocês com conceito de função? É uma coisa que você foi. Fala. Foi? Quem falou? Então fala aí, como foi a experiência de vocês com conceito de função? É uma coisa que vocês acharam fácil, acharam difícil? Hã? Foi boa, beleza. Qual é seu nome? Otávio. Exatamente, seu nome? Elegilson. Professor, a última que eu acredito que a maioria que teve foi online. Sim. Esse é um problema também, né? Quem aqui fez ensino médio online? Então isso foi uma dificuldade também, né? Com certeza. Beleza? Assim, mas isso a gente, enfim. Então é muito diferente, né? A gente ter aula online e aula presencial. Né? Assim, eu odiava, assim, é melhor que nada, mas assim, era muito ruim. Enfim, e o outro conceito que é muito importante para a disciplina de cálculo é o conceito de número real, tá? O que é número real, né? Tudo que eu estou falando agora, a gente vai voltar a abordar com bastante calma, tá? Então não precisam se... Eu estou falando uma coisa assim, panorâmica. O que é um número real, né? Basicamente são, na ordem dos conjuntos numéricos, né, como eles estão organizados na matemática contemporânea hoje, a gente tem os números naturais, né, que são os números de contagem, 1, 2, 3, 4, os números inteiros, que pegam os números naturais e os negativos, né, os inteiros negativos, os racionais, que são as frações, e os reais, que são aqueles que englobam tanto as frações quanto os números que não podem ser descritos como fração, que são os chamados do quê? Irracionais. Beleza? Como, por exemplo, quais são exemplos de números irracionais que você conhece? Raiz de 2 são exemplos de número que você não consegue escrever aquele número como uma fração de dois números inteiros, de 4 e P. Beleza? Oi? Já, você entra aí. Me dá uma depois no vídeo aí. Enfim. Então, essa outra ideia vai ser importante. E a gente vai ver já que números reais é um conceito que é estudado na educação básica, às vezes de uma maneira muito assim, não passante, digamos, muito rápida. E a gente vai ver que tem muitas propriedades surpreendentes que envolvem os números reais, mas a gente já vou voltar a falar sobre isso também, beleza? Então, basicamente essas são as duas ideias que da educação básica que são importantes no estudo de cálculo. Então, basicamente, a gente vai estudar funções de números reais, né? Que são aquelas funções que você estuda na educação básica mesmo, beleza? Então, o que é uma função? Acho que é ele, não posso dizer corretamente, mas eu vou decorar, tá? Que é enfim, mas então, o que é uma função? Né? É uma forma de relacionar números a outros números, é uma forma de fazer uma associação entre grandezas. Basicamente é isso, beleza? E as funções, né, o conceito de função é muito importante hoje, porque ele tem muitas aplicações, tem muitas coisas em diversas áreas da atividade humana que usam funções, beleza? Por exemplo, quando você vai comprar, então o que é a função? É uma grandeza que depende da outra, beleza? Então, por exemplo, quando você vai comprar qualquer coisa no mercado, você vai comprar, por exemplo,
sei lá, carne. O preço da carne depende do peso que você vai comprar, concorda? Quanto mais você compra, maior vai ser o preço. Então isso é uma função, que você tem um valor dependendo do outro. Então basicamente a ideia de função é essa. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá. Aqui em cálculo, a gente vai basicamente estudar funções, que é uma coisa que vocês já devem ter visto na educação básica, só que, basicamente, a gente vai colocar essas funções no microscópio e no telescópio, tá? Ou seja, a gente vai olhar essas funções de muito perto e de muito longe. É isso que a gente vai fazer hoje. Alertando, né? Só vai achar ruim que ele está fazendo. Vai tirar foto. Beleza, pessoal, até aqui. Tá fazendo sentido isso? Tá? Tranquilo. Então, só um minutinho para ver se a gente consegue trocar de sala agora, tá? Isso, velho.
intervalo, tá? E ele estava no meio da explicação lá e pediu para trocar na hora do intervalo, beleza? Essa sala é 217. Aqui nesse corredor mesmo, um pouco mais para lá, do lado esquerdo, beleza? Então daqui a pouco a gente faz intervalo, na volta do intervalo vocês vão para lá. Tranquilo? Por enquanto a gente vai verificar tudo aqui mesmo. Mas enfim. Como eu estava dizendo, esses são os dois conceitos principais da educação básica que vão ser importantes para a gente aqui em cálculo. Tranquilo? Beleza? Então, só para dar um exemplo muito rápido, que daqui a pouco a gente vai fazer exercícios, mas, por exemplo, vocês saberiam desenhar um gráfico dessa função aí? Uma função de segundo grau. Sim ou não? Isso, sim. Mas assim, vamos lá. Vocês sabem qual é o nome do tipo de gráfico que tem essa função aqui? Parábola, isso. E tem aquele desenho que é mais ou menos assim, certo? Então vou desenhar aqui. Tá dando para enxergar que esse color tá bem ruim? Mas dá para enxergar? Tá. Então vou desenhar aqui um sistema de eixos. Acho que esse azul está melhor. Para a gente desenhar esse gráfico, só para começar a dar um pouco de um exemplo, tá? Vocês saberiam dizer, então, nesse sistema de eixos, que a gente vai fazer daqui a pouco muitos exercícios envolvendo desenhos de gráfico, né? Na segunda parte da aula, depois do intervalo, quando estiver todo mundo sentado, a gente vai fazer mais exercícios. Mas só para dar uma ideia, como é que a gente desenha esse gráfico, né? Assim, a gente vai falar muito sobre esse sistema de eixos que a gente chama de plano cartesiano, né? Já devem ter ouvido também falar esse nome. Na vertical, a gente representa os valores de y e na horizontal os valores de x. Tranquilo? Certo? Então, vocês saberiam dizer, por exemplo, onde as parábolas, né, elas têm uma cara que é mais ou menos assim, concorda? Beleza? Então, elas podem cortar o eixo horizontal, o eixo x, até em 2 pontos, né, no caso das parábolas. Que eu estou falando é novidade, fique tranquilo que depois a gente vai voltar a isso só com bastante calma, tá? Então, vocês saberiam dizer assim, de olho, quais são os valores de x onde f é igual a 0? Vocês saberiam dizer isso? 0, 2. Todo mundo viu por quê? Porque eu botei de propósito, eu coloquei um exemplo que você consegue ver de olho. Você consegue ver, é possível de ver de olho sem recorrer a nenhuma fórmula. Né, que a gente aprende, como é que é a fórmula que a gente aprende para resolver equações desse tipo? Quem lembra? Aquela fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. A gente vai falar mais dela, menos D, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A gente vai falar sobre isso também. Mas essa aqui dá para ver mais ou menos de olho, certo? E se você jogar x igual a 0 aqui nessa fórmula, beleza? Eu vou ter f de x igual a 0, concorda? Beleza? E dá para ver também, mais ou menos de olho, se a gente jogar x igual a 2 aqui nessa fórmula, beleza? A gente vai ter, porque aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e aqui vai ficar 2 vezes 2, que também é 4.
Então eu vou ter 4 menos 4 vai dar 0. Beleza? Tranquilo? Então f de x igual a 0. Beleza? Esses pontos que são chamados raízes da equação, tudo isso que eu estou falando a gente vai repetir muito, tá? Mas esses pontos são chamados raízes da equação, geometricamente, são os lugares onde o gráfico corta o eixo x. Beleza? Tá tranquilo isso? Tá soando familiar? Tá? Por quê? Porque isso aqui é onde y é igual a 0. Onde y é igual a 0, y não é a altura. Onde y é igual a 0 é a altura 0. Então é como se fosse o chão. Tá? Então eu vou ter aqui o ponto 0 e o ponto 2. Tranquilo? Então a parábola que eu vou desenhar vai passar por esses pontos aqui. Certo? Então, fazendo assim um esboço grosseiramente falando, ela vai ter mais ou menos uma cara assim, ó. Ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Isso aí soa familiar para todo mundo? Sim. Beleza? Então, isso é uma função do segundo grau, ou uma função quadrática cujo gráfico é um tipo de curva que recebe o nome de parábola. Beleza? Certo? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Bom, aí, se eu pedir para vocês desenhar esse gráfico aqui, por exemplo, vocês saberiam desenhar esse gráfico aqui? Qual é o seu nome? Então, fica mais ou menos uma coisa assim, né? Mas onde você aprendeu no ensino médio? No ensino médio também eu fiz cálculo. Você fez cálculo no ensino médio? Não, fiz cálculo aqui. Tá, você não é calor. Tá, então quem é calor? Vocês saberiam desenhar esse gráfico aqui? Hã? Saberiam desenhar esse gráfico ou não? Eu estou perguntando isso porque... Oi? Esse não ficaria zero também, não? Ficaria. Eu também posso descobrir os pontos onde essa curva dá zero. Beleza? Onde é que essa curva dá zero? Zero também. O que mais? 2 também. Todo mundo está visualizando? Que é 0, 2? Certo? Porque se eu jogar 0 aqui vai dar 0. Se eu jogar 2 aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8. E aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, que também vai dar 8, concorda? Então, essa curva, ela vai cortar o eixo horizontal nos mesmos pontos que a outra. Tranquilo? Certo? Mas o que acontece aqui no meio desses pontos? Tá? Como é que ela vai fazer? Daqui a pouco vou voltar a esse exemplo daqui a pouco. Tá? Assim, não é tão evidente como a parábola o que vai acontecer nesse intervalo aqui entre esses pontos. Beleza? Tranquilo? Mas a gente vai... Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa disciplina a gente vai aprender a desenhar esse gráfico e outros gráficos de várias outras funções, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, de uma maneira bastante detalhada. Então a gente vai aprender a exatamente determinar onde essa curva está curvada para cima, onde ela está curvada para baixo, onde ela tem pontos que são chamados pontos de vértice, né? No ensino médio, a gente sabe calcular a parábola, ela tem um ponto aqui de mínimo nesse caso, né? Que é chamado vértice às vezes. A gente aprende no ensino médio às vezes fórmulas para calcular esses vértices, concorda? Beleza? Lembram dessas fórmulas? Menos D sobre 2A, não importa. A gente vai ter essas fórmulas aqui também. Tranquilo? Então, a gente vai aprender, basicamente, a gente vai aprender aqui nessa disciplina aquilo que a gente aprende no ensino médio com as parábolas, que é desenhar o gráfico, determinar o ponto de mínimo, o ponto de máximo, etc. A gente vai aprender a fazer isso com qualquer função. Basicamente é isso que a gente vai aprender aqui.
E as ideias fundamentais que vão nos ajudar a fazer isso são as ideias de limite e de derivada. Tá legal? Então, isso é um panorama que a gente vai fazer na disciplina. A ideia de derivada, só eu estou falando assim tudo, tá? A matéria toda da disciplina, mas depois a gente vai, obviamente, falar isso bem com calma. A ideia de derivada, o que significa derivada? Basicamente, derivada quer dizer a inclinação de uma curva. Vocês aprenderam no ensino médio a inclinação de uma reta, lembram disso? Inclinação, que às vezes tem outros nomes, alguém lembra desses outros nomes? Coeficiente angular, coeficiente linear, lembram disso? Certo? Fala aí. Tá. Então, todo mundo lembra de ter ouvido esses nomes? Não? Então, basicamente é o seguinte: se eu tiver y igual a x, tá dando para enxergar, né? Tá. Se eu tiver y igual a x, alguém sabe desenhar isso aqui? Y igual a x é uma reta que faz uma inclinação de 45 graus aqui, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Isso aí tá de boa, assim? Tá. E se eu colocar aqui y igual a 2x, como é que vai ficar isso aqui? Uma reta também vai ficar como em relação a essa aqui? Isso, vai ficar exatamente, vai ficar mais em pé, né? Quer dizer, ela vai ficar mais inclinada que a outra, tá? A gente pode visualizar isso pensando, por exemplo, jogando valores, tá? Só para a gente ter uma ideia disso. Então, nessa equação aqui, y igual a x, se eu jogar um valor de x igual a 1, nessa equação aqui, y vai ser quanto? 1 também. Então, isso significa o quê? Que ela passa pelo ponto 1, 1. Concorda? Está meio fora de escala aqui, mas não tem outra coisa que vocês vão perceber que eu desenho muito mal, tá? Mas isso não vai ser um problema aqui pra gente. Então, essa aqui, y igual a x, passa pelo ponto 1, 1. Alguma dúvida? Vou botar até ver se tem outra cor aqui que funciona. Não. Então, vou botar aqui y igual a 2x. Agora, nessa aqui, y igual a 2x, se eu jogar o mesmo ponto x igual a 1, qual é o y correspondente que eu vou achar? 2. Então, essa que eu estou colocando em vermelho, ela vai passar pelo ponto 1, 2, concorda? Beleza? Então, ela vai estar mais inclinada que a outra. Tranquilo? E dá para ver, eu estou botando o ponto 1, mas eu poderia botar um ponto qualquer. Tá beleza? Certo? Na verdade, eu posso ver que como essa y igual a x, ela vai ser uma reta que sempre a altura vai ser igual a essa distância horizontal aqui. E nessa aqui a altura vai ser o dobro da distância horizontal. Então, por isso que ela vai ficar, faz de conta que é uma reta, tá? Por isso que a vermelha vai ficar mais inclinada do que a azul. Tá beleza? Tá fazendo sentido isso? Tá. Então, com isso, a gente pode começar a perceber que quanto maior esse número que eu multiplicar aqui, mais inclinada essa reta vai ficar. Tranquilo? Beleza? Tá de boa isso para todo mundo? Tá. Então, esse número aqui é chamado de inclinação. Na verdade, a gente vai falar muito sobre inclinação aqui ao longo do semestre, mas ela é a tangente desse ângulo. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Beleza? Então, isso aqui é inclinação, certo? Então, essa reta é mais inclinada do que essa. Tranquilo? Certo? Mas uma reta, o que caracteriza uma reta? O que caracteriza uma reta é que ela tem sempre a mesma inclinação, concorda? Faz de conta que isso aqui é uma rampa que vocês estivessem subindo uma montanha, certo?
É claro que não existe uma montanha tão certinha que sim, mas matemática sempre tem um exercício de faz de conta, né? Então faz de conta que isso aqui fosse uma subida de uma montanha. Se fosse uma reta, seria uma subida da montanha que tem sempre a mesma inclinação. Beleza? Tranquilo? Agora, quando eu tenho uma curva, o que diferencia uma curva de uma reta? Que uma curva não tem a mesma inclinação sempre, por isso que ela é curva. Tá? Então vê se dá pra, vê se vocês concordam comigo que essa parábola, se eu pegar essa região aqui, ela vai estar mais inclinada do que essa região aqui embaixo, concorda? Dá para ver? Então, se isso aqui fosse uma subida de um morro, aqui seria mais íngreme do que aqui. Porque aqui, ó, está quase horizontal, estão vendo? Aqui embaixo, assim. Está fazendo sentido isso? Sim? Beleza? Tá? Posso até desenhar outra curva aqui. Se eu tiver, vou desenhar aqui. Isso tudo é tipo rascunho, vamos dizer. Se eu tiver uma curva aqui assim, ó. Beleza? Faz de conta que isso aí fosse a subida de um morro. Tá? Se vocês estivessem subindo esse morro, vocês teriam que se esforçar muito mais aqui do que aqui, concorda? Tá? Então eu posso ver que essa montanha ela é mais inclinada, ela é mais íngreme aqui do que aqui. Todo mundo percebe isso? Está de boa? Então, e esse conceito matemático que expressa isso é aquilo que a gente chama de derivada. Então a derivada é o quanto um gráfico é mais ou menos inclinado, é mais ou menos íngreme. Então ela expressa o crescimento de uma função. Aqui ela cresce mais rápido do que aqui. Tranquilo? Certo? E essa ideia tem muitas aplicações em muitas áreas da física, da economia, do dia a dia, né? Em muitas áreas de ciências diferentes. Então, por isso que o cálculo é tão importante. Beleza? Então, é isso que a gente vai estudar aqui, basicamente. Tá? Bem, agora, eu queria falar um pouco da dinâmica da disciplina, como essa disciplina, isso que eu estou falando é o conteúdo. Mas para falar da dinâmica da disciplina, eu queria que vocês me respondessem se isso que eu falei até agora, né, que é tipo um panorama do que a gente vai estudar aqui, como isso soou para vocês? Com uma coisa bizarra, com uma coisa que grau de até que ponto, ou com uma coisa tranquila? Pode falar de boa, fala. Até aqui tranquilo? Todo mundo? Certo? Todas essas ideias que eu falei para vocês são ideias mais ou menos familiares, assim. Tá de boa. Beleza. Bom, isso é bom. Então, baseado nisso, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Só que quando a gente vai botar a mão na massa, tem várias contas que a gente tem que fazer. Não é tão simples assim, obviamente. Tem um monte de coisa que a gente vai ter que operar. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. A gente vai, nessa disciplina aqui, com toda a calma do mundo. Beleza? Então, a gente vai começar, hoje ainda na segunda parte da aula, começando a relembrar algumas ideias sobre parábolas, sobre curvas que a gente vê na educação básica e aos poucos a gente vai complexificando aquilo, vamos dizer. Ou seja, eu vou tentar com vocês começar a trabalhar ideias que vocês já devem ter visto na educação básica e aí começando aos poucos a acrescentar as novidades ali. Beleza? Essa é a minha abordagem aqui. E também, baseado nisso, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nessa aula aqui, não existe pergunta idiota, tá? Eu acho que isso, quem já foi meu aluno já deve ter ouvido eu falar isso muitas e muitas vezes, porque essa é uma frase que eu repito como um mantra. E eu repito muito essa frase por dois motivos. Primeiro, para vocês sentirem à vontade, beleza? De perguntar
qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a gente estiver discutindo aqui é para ser perguntada. Mesmo que seja uma dúvida que vocês parecem assim, que é uma coisa fundamental 1. Tipo assim, não sei lá. Por que menos com menos é mais? Coisas assim. Isso não é nem fundamental 1, fundamental 2, mas enfim. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, não existe pergunta ruim, tá? Qualquer pergunta é boa. Qualquer pergunta para ser colocada. Vocês vão me ouvir repetir isso muitas vezes ao longo do curso. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer também com isso é que eu não vou aqui supor que vocês deveriam saber algo que vocês não sabem. Beleza? Então, algo que vocês não sabem, mas que é matéria do ensino médio ou do ensino fundamental, é para ser colocado aqui. Beleza? Tranquilo? E o segundo motivo por que eu gosto de dar bastante ênfase a isso, é porque a gente está no curso de licenciatura. A gente está, que é o quê? Que é um curso de formação de professores. Então vocês estão aqui estudando para serem futuros professores e professoras de matemática. Beleza? Então eu falo isso, que não existe pergunta ruim, porque eu estou pensando nisso não só no conteúdo que vocês vão aprender aqui, mas também eu quero que vocês façam isso quando vocês forem professores. Beleza? Isso é uma coisa que eu acho que é muito ruim em matemática, né? Assim, matemática tem muito essa coisa assim, de ter muito assim, de quem é melhor do que o outro, e de ter pergunta que um sacaneia o outro, até dentro da turma, um aluno. Então eu acho que isso dentro, professores e professores de matemática têm que desconstruir isso. Beleza? Então eu me preocupo muito, né, com as coisas que eu faço em sala de aula, que eu estou formando vocês como professores também. Então eu estou falando isso porque eu acho que qualquer professor ou professora deve ser assim. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida é para vocês falarem. Tranquilo? Certo? Bem, aí, bom, quero falar também da avaliação. Mas, antes de falar da avaliação, eu quero também apresentar para vocês, não, antes disso, já que a gente estava falando de formação de professores, né, assim, a gente está numa disciplina de cálculo, que é uma disciplina com a Manuela e o Henrique, né? Seu nome? Henrique falou que são disciplinas que têm uma fama de ser disciplinas, assim, difíceis, que reprovam muita gente e tal, mas a gente está numa disciplina de cálculo, mas é uma disciplina de cálculo dentro de um curso de licenciatura. Beleza? Então, nessa disciplina aqui, vocês não vão... o que a gente vai discutir aqui? A gente vai discutir matemática, a gente vai discutir o conteúdo da disciplina, mas junto com isso, a gente vai discutir o ensino desse conteúdo, beleza? Então, o que vai cair na prova? Depois eu vou trazer provas dos anos anteriores para vocês verem um pouco, tá? Mas o que vai cair na prova? Vai cair perguntas tanto sobre o conteúdo matemático, como sobre o ensino daquele conteúdo. Tá legal? Certo? Então, eu já vou pedir nessa disciplina para vocês pensarem como vocês ensinariam determinada coisa. Porque esse não é um curso de cálculo, uma disciplina de cálculo, igual como seria na engenharia. É uma disciplina de cálculo para a formação de professores. E um curso de licenciatura em matemática, antes de ser um curso de licenciatura em matemática, é um curso de licenciatura, é um curso de formação de professores. Beleza? Aí, baseado nessa fala, uma pergunta que eu sempre faço no primeiro período, que é o seguinte: se perguntassem para vocês qual é o curso que vocês fazem na UFRJ, o que vocês respondem? Licenciatura em matemática, né? Por quê? Porque licenciatura em matemática não é matemática, quer dizer, não é só matemática. Então é um curso diferente da matemática pura, que é o bacharelado, tá? Beleza? Então não é o mesmo curso, é um curso que
a gente quer ter outro enfoque no conteúdo. E uma outra pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se perguntarem para vocês se o curso que vocês estão fazendo é na área de exatas ou humanas, o que vocês responderiam? Eu falo os dois. É porque ele vai ensinar a ser de humanas e matemática é uma parte teoricamente exata. Exatamente. Isso aí. É um pouco isso, né? É um curso que a gente vai ver conteúdo de exatas, mas ele não é um curso só de exatas. Beleza? Certo? Então, vocês vão fazer um monte de matérias humanas, vocês vão fazer sociologia, psicologia, são matérias muito importantes para a formação do professor. Fala aí, Diego. Enfim, vocês vão fazer muitas disciplinas que são importantes, né? Muitas disciplinas de humanas, filosofia, didática, sociologia, que são muito importantes para a formação de professores, né? Beleza? Mas dentro das disciplinas de matemática, a gente não vai ver só matemática, a gente vai ver isso junto com a discussão sobre como ensinar. Eles já foram meus alunos e sabem mais ou menos como é isso, né? Não de cálculo, tá? Não de cálculo. Mas vai ser Não, tem que deixar bem claro. Repetiu isso aqui. Só que repetiu, só que com outro professor. Exatamente. Não, mas vai ser. Tá de sacanagem. Mas vai ser assim, beleza? Certo? Por quê? A gente não pode dizer que esse curso aqui de licenciatura em matemática é um curso totalmente de exatas, como eles estavam falando. Por quê? Porque, veja bem, acho que é importante já desde o começo vocês terem uma reflexão que é a seguinte: vocês estão se formando para exercer uma profissão que é a professora ou professora de matemática, beleza? Assim, o objetivo da nossa profissão não é o conteúdo. O objetivo são as pessoas, né? Vocês não estão sendo formados para trabalhar com formação de outras pessoas. Então, a matemática, para a gente, a matemática é super importante, tá? Não vou dizer que a matemática não é importante. A matemática é super importante, mas ela não é o objetivo final da profissão. O objetivo final da profissão são os alunos. É a formação dos alunos. E a matemática é um pouco uma ferramenta, digamos assim, para isso. Beleza? Então, por isso que a gente não pode dizer que esse curso é totalmente da área de exatas. É um curso meio híbrido. Tranquilo? Beleza? Bom, aí, deixa eu ver que horas são. Tá. Antes de sair do intervalo, a gente vai sempre fazer um intervalo um pouco antes de 8 horas, tá? Porque é a hora que fecha o bandejão, então quem quiser passar lá para comer, dá tempo. Mas daqui a pouco a gente para no intervalo. Então, olha só. Antes de falar do intervalo, vou falar um pouco sobre avaliação, tá certo? Aí, sobre a avaliação dessa disciplina, bom, eu vou, aproveitando falando sobre avaliação, eu vou passar aqui uma lista de presença para vocês assinarem, e quem não tiver nessa lista, só escreve o nome embaixo, tá assim. Aí escreve o nome em letra legível, porque eu acho que tem muita gente aqui que não tem o sistema ainda, beleza? Mas, eu vou passar essa lista de presença, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém vai ser reprovado por falta, tá? Então, essa lista de presença é só para a gente ter uma ideia um pouco de quem está acompanhando, de quem não está, etc. Mas não, a presença não vai ser um critério de avaliação, beleza? Então, ninguém será reprovado por falta, tá? É só para eu saber quem está vindo, quem abandonou, etc. Espero que ninguém abandone, mas enfim, pode passar isso. Bom, e aí sobre a avaliação, além disso, o que eu tenho para dizer para vocês hoje sobre a avaliação
é basicamente que eu não sei como vai ser ainda, tá? Online? Tá, acho que não. Mas olha só. Mas olha só. Mas eu posso dizer para vocês como não vai ser, tá? Então, como não vai ser avaliação? O que não vai ter aqui na avaliação? O que não vai ter aqui na avaliação é prova para fazer presencialmente sem consulta. Isso não vai ter, tá? Então, por que eu estou falando que eu não sei ainda como vai ser a avaliação? Apenas... Calma, gente, vamos falar sobre isso. Isso já ficou muito aberto. Hã? Depois tem uma forma faz assim, a sala não está mexendo. Se você não faz assim, a sala não está mexendo. Não, mas no período anterior não foi eu que dei essa disciplina. Não é? Não foi eu que dei essa disciplina. Tipo, a maioria do pessoal fica aqui tranca e tipo, deixa a vida me levar. Aí acontece Eu sei, mas não é comigo. Não, gente. A única matéria que a gente puxou pro Vitor foi Ventorismo. Tipo, acho que a maioria da turma. Ficou. Matemática. Matemática na escola também. Matemática na escola com Provavelmente eu vou dar na é a matéria mais tranquila de. Só tem presencial, tá? Só não faltando bagulho. Tá, mas olha só. Então, aqui ele estava falando, o pessoal tá ali, mas a última vez que eu dei cálculo 1, acho que tem uns 10 anos. Mas é assim que eu mais gosto de dar. Mas olha só. Presta atenção. Eu estou falando que eu não sei como vai ser a avaliação. Somente por causa do tamanho da turma, tá? Porque eu acho que essa turma talvez tenha mais de 100 pessoas. Então, isso vai ter que ser levado em consideração. Porque tem. Só da turma, só precisa da turma. Antes dos calouros entrarem, só os veteranos tinha 36 discípulos, sem os calouros. Mas olha só, pessoal, preste atenção. Qual é o seu nome? Larissa. Tá. Então, o que ela falou é importante, em dupla, tá? Porque olha só, como eu estava dizendo, eu não sei como vai ser por causa do tamanho da turma, porque a turma é muito grande. Mas eu sei como não vai ser, certo? Então, como não vai ser? Prova individual sem consulta. Isso não vai ter, tá? Porque isso não existe, para mim não faz nenhum sentido. Isso não existe na minha vida como professor há 20 anos. Né? Eu não dou prova sem consulta de nenhuma disciplina, de jeito nenhum. Eu acho aquele tipo de prova convencional que a gente faz, né, de você tem que ficar 2 horas, decorar um monte de coisa para colocar no papel, aquilo para mim é um moedor de carne, não é avaliação. Então, não vai ter isso, certo? Então, a avaliação para mim não faz nenhum sentido você não poder consultar um papel, livro, referência, quando você está fazendo uma avaliação. Por quê? Porque, olha só, na atividade profissional de vocês, não é isso que a gente espera. Beleza? Não é isso como professor ou como professora. Eu não espero que vocês saibam um monte de coisa, decorem, que façam tudo sem consultar livro. Ao contrário, o que eu espero de vocês é desenvolver esse hábito de consultar livros, de conversar com as pessoas, etc. Então, para mim, não faz nenhum sentido a avaliação ser só prova sem consulta. Beleza? Então, não vai ter prova sem consulta. Além disso, eu acho que é muito importante também a avaliação ter alguma componente que não seja individual. Beleza? Porque eu acho que a gente não aprende no isolamento. A gente aprende conversando com as pessoas. Beleza? Então não faz sentido também a avaliação ser individual. A avaliação individual,
é um estímulo para o individualismo, né? Assim, para a competição, para um passar a perna no outro, ou o aluno passar a perna no professor, vira aquela coisa assim, o professor botar qualquer questão que tem mais macete, como o aluno vai burlar o macete, enfim, para mim isso é uma maluquice. Então, não vai ser isso. Então, a avaliação vai ser totalmente com consulta e a gente vai pensar uma forma de ter uma parte da avaliação que não seja global. Só que eu não sei como ainda direito. E eu estou falando isso para vocês, de novo, por dois motivos. Que eu acho importante que vocês saibam isso no primeiro dia de aula, que é já para saber o seguinte, não precisa decorar nada aqui, tá? Nem porque eu não sei nada eu decoro. E porque, quer dizer, eu sei algumas coisas eu decoro, porque eu já dou aula há 30 anos, então a gente acaba enfim. Mas no começo eu não sabia. Então vocês não precisam se preocupar com decorar nada. Eu acho importante que vocês saibam no primeiro dia de aula que vocês não precisam se preocupar com decorar nada para ter preocupação com outras coisas, entender, tirar dúvida, porque vocês vão poder consultar todas as fórmulas no dia da prova. Beleza? Tranquilo? E eu estou falando isso para vocês também de novo, porque a gente está no curso de formação de professores. Então eu não estou falando isso com vocês apenas como alunos e alunos. Estou falando isso com vocês como futuros professores também. Beleza? Que é uma coisa que eu quero que vocês levem para a prática de vocês. Está de boa, pessoal? Está fazendo sentido? Os veteranos querem dar mais algum depoimento? Pô, ele quer, mas eu não. Fala aí. Fala já. Ah, que isso, você vai esquece isso, esquece. Melhor a avaliação foi boa. Melhor matéria não é não. Fala da matéria. Tá, enfim. Bom, da filmagem eu já falei, tá? Beleza? Tá tranquilo para todo mundo. Porque é isso, para, assim, vocês já devem concordar também que é muito bom ter a oportunidade de rever a aula depois, enfim. Sim, a gente vai ter acesso a essa coisa. É naquele Google Classroom, bem lembrado, é importante. Professor, deixa eu te perguntar, depois que puder, calma para o avaliador, vai dar para o avaliador também. Não vai ensinar, eu falei assim, foi uma boa. pode acompanhar. Uma boa, seguir os tópicos. Pode dar uma pergunta escola. Uma boa. Vamos ver. Olha só, o que eu estava falando? Ah, sim. A gravação que ele lembrou, tá? As gravações eu faço assim, por uma questão de praticidade. Eu boto esses vídeos no YouTube, mas ele fica não público no YouTube. Só porque eu acho que é mais fácil ver o vídeo no YouTube do que ver pelo Google Drive, alguma coisa assim. Acho que ele, assim. Então eu subo o vídeo para o YouTube e ponho o link lá no Google Classroom. Mas ele fica no YouTube como não listado, né? Significa que ele não é público. Ele não pode ser localizado só por quem tem aquele link, beleza? Normalmente eu faço assim. Aí foi bem lembrar que é muito importante vocês entrarem naquela sala do Google Classroom, tá? Porque todo o material da disciplina vai estar lá. Já tem algumas linhas de exercício, tem alguns softwares, algumas coisas que a gente vai usar, beleza? Fala. Tá, eu já vou olhar assim. Tá. Vocês já usaram o Google Classroom? Já vou olhar aqui. Beleza, e agora só alguma dúvida? Tá de boa isso até agora? Monitoria. Monitoria eu não sei, vai ter o monitor que coordena a monitoria e a energia, né? Tem que ver com ela. Então, monitor eu não sei ainda, mas eu queria falar dos estagiários e as estagiárias que eu vou pedir para se apresentar para o lógico. Está de fora. Tá, antes da gente no intervalo, olha só, a gente vai ter nessa disciplina, preste atenção, a gente vai ter aqui a participação, que elas estão ali para se apresentarem.
educação matemática aqui na UFRJ. Eliane está fazendo pós-doutorado aqui e o Washington que está lá fora está fazendo mestrado aqui em educação matemática. E é legal vocês saberem isso, né? Que aqui a gente tem cursos de mestrado e doutorado em matemática e tem curso de mestrado e doutorado em educação matemática também, que é o curso que mais está próximo da licenciatura, né? Que é a pós-graduação em educação matemática. E para eles, alunos de mestrado e de doutorado, é obrigatório para eles fazer um estágio aqui na graduação, beleza? Assim como para vocês é obrigatório fazer um estágio na educação básica. Isso faz parte do currículo, beleza? Então eles estão aqui fazendo estágio e eu vou pedir que elas se apresentem. Fala aí. Começa aí. Fala aí. Olá, pessoal. Olá, eu sou a Paula. Eu trabalho com educação básica há quase 20 anos. Fiz licenciatura de bacharelado na educação, fiz o mestrado em matemática, aí fui para a educação básica, que eu falei. E aí um dia eu decidi, agora eu vou, porque não tinha no Rio a chegada de Diamante. Aqui, Matemática é um programa de pós-graduação em ensino de matemática. A chegada de temática do Rio de Janeiro foi uma grande conquista, porque eu não tinha, né? Quando eu era mais nova, jovem eu sou. E aí eu entrei no doutorado em 2020. É isso. E vocês criaram a hashtag Viva para Cálculo 1, Viva vai para Cálculo 2, que realmente a expectativa é grande. Uma grande oportunidade. Vou dar um passo para vocês. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Heloísa. Tenho uma trajetória parecida com a Ana Paula. Eu fiz licenciatura na UF. Eu sou um pouco mais nova, então eu fiz agora há pouco, eu já emendei com mestrado. Eu fiz o mestrado em Educação Matemática na UFJF, em Juiz de Fora. E agora estou aqui no doutorado. Fiquei mate. Pessoal, boa noite. Eu sou Eliane Marques Castalmo. Eu sou uma paranaense que se formou em São Paulo. Agora trabalho em Minas. Estou aqui no Rio, estudando pela primeira vez na vida sem trabalhar. Parece que a gente não trabalha. Eu fiz a minha graduação na Unicamp, em Campinas. Depois de quase 15 anos como professora, voltei, fui fazer o mestrado. Depois de mais uns 5, 6 anos, fui fazer o doutorado. E no meio do doutorado, virei formadora de professores. Então, atuei muito tempo como professora da educação básica. No meio da graduação, já comecei a atuar como professora. E hoje estou aqui fazendo um pós-doc porque eu resolvi mexer no vespeiro. Eu estou formando um grupo com formadores de professores lá da Unifei, onde eu trabalho, a Federal de Itajubá, sul de Minas, para a gente repensar, né, para que tenha mais professores de cálculo como Vitor, assim, que pensam na formação do professor, sabe? E aí, para mexer nesse vespeiro, eu precisava conhecer um pouquinho da experiência dele também. Então, estou aqui acompanhando vocês. Estou à disposição se precisarem me ajudar também. Acho que falei. Esse pode também. Não, tem ninguém no corredor. Se apresenta depois, professor. E tem o Washington que já vai se apresentar, que é aluno de mestrado, tá? Então, o pessoal vai participar da disciplina o tempo todo, tá? Então, na hora que, por exemplo, a gente estiver fazendo exercício, na hora da discussão, o papel delas, do Washington aqui, é também como, porque, veja bem, vocês estão sendo formados para serem professores de educação básica, certo? Só que eu não sou professor de educação básica, nunca fui professor de educação básica. Eu sempre dei aula para educação superior, certo? E o que a gente quer nessa disciplina?
a gente, como eu falei agora há pouco, a gente quer ao mesmo tempo pensar no conteúdo matemático e relacionar isso com o conteúdo matemático aqui de cálculo e relacionar isso com a matemática da educação básica, porque vocês estão num curso de formação de professores. Só que tem coisas da educação básica que eu não sei, né? Como as coisas acontecem, eu não tenho lugar de fala. E aí elas estão aqui para trazer essa visão junto com a gente de quem está ou esteve na educação básica por muito tempo. Beleza? Certo? Então é isso. Então acho que a gente pode fazer o intervalo e na volta a gente vai para a sala 217, tá?